Meus queridos irmãos, primeiro quero agradecer a Deus, a esse Deus maravilhoso, que nos tem sempre suprido as nossas necessidades, que tem cuidado da nossa vida pela graça dele, né? E vocês, meus queridos irmãos, eu anotei porque eu ia esquecer tudo que eu ia falar, entendeu? Eu fiquei mais de um mês em estado desesperador, só de chegar aqui. Mas o que eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos, que é um prazer inenarrável e uma honra estar com vocês, que são herdeiros e pertencem a um reino real, cujo reino não se compara dos luxuosos aqui da terra. Hoje nós estamos lá com o Catar, né, que é tudo luxo, mas nós somos herdeiros de um reino real, né? Agora, quando me convidaram aqui, foi difícil e é uma responsabilidade muito grande, pois a reflexão é da palavra do nosso Deus, Criador e Pai. Bom, vivemos em tempos difíceis, de grandes tribulações e angústia. E nesse turbilhão de acontecimentos que nos envolve nossa vida, não atentamos na palavra de Deus. O salmista Davi, no Salmo 37:7, diz: descanse no Senhor. Esperar, apenas esperar, sem pressa, nem angústia. Essa espera desemboca em outra atitude. E nessa atitude é a confiança. Em Josué 1:9, ele diz, o Senhor diz para Josué: sê forte e corajoso, não temas, pois sou teu Deus, e contigo não se apavore, e nem desanime, pois o Senhor, o Senhor dizendo, estarei com você por onde andar. E por isso a gente sempre, né, fica desanimado com as tribulações, e esquece das palavras, né? Esquece da confiança. Nós temos que ter a confiança e descansar em Deus. Porque o segredo da nossa força é Ele. Não tem outro. Não tem outro segredo a não ser. Eu dou graças ao Senhor, porque eu passei por um período difícil, onde meu filho estava, e essa palavra veio. Eu não tinha, às vezes eu falei, o que eu vou falar? O Senhor fala a sua experiência. Essa palavra veio, descansa. Eu estava no metrô, quando eu saí do hospital, e o médico falando, olha, não tenha esperança. Eu estava angustiada e estava em turbulação. E aí essa palavra veio, descansa, descansa, confia. Porque ou a gente confia ou não confia. Porque nós confiamos em Deus, mas nós queremos que as coisas aconteçam. E tudo tem o tempo dele. No Salmo 46:1 e 2, ele diz, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso não temeremos, ainda que a terra se abale, o mar entre em fúria, se colocarmos nossa confiança somente no Pai, somente nele. Porque muitas vezes a gente coloca em coisas, em lugares, agora, mas certamente a gente vai decepcionar, certamente nos decepcionaremos. Mas quando a nossa confiança está em Deus, não precisamos ter medo. Porque Ele vem, Ele é o nosso Criador, Criador de tudo. Ele também diz isso no Salmo 121:2, né? Essa é a minha reflexão, porque a confiança em Deus é tudo. E a gente tem que, muitas vezes, com esse turbilhão que acontece na nossa vida, a gente esquece da palavra. Muitas vezes esquecemos da palavra do Pai. E a palavra dele é essa: descanse no Senhor. Queridos, obrigado pela oportunidade. Primeiramente ao Senhor, obrigado pela oportunidade. Eu pensei que eu não ia conseguir
E eu falei, pedi, às vezes, né, para alguns que quisessem, né, falar, eu não ficaria triste, muito menos, mas eu estou falando com servos, não é nem servos, herdeiros do rei, né, na qual eu também sou, incluo, né, então, que a graça do Senhor Jesus esteja sempre conosco, né, é o que a gente pede. Muito obrigado, meninos. Vim para prostrar-me, vim para dizer que... Só o sangue de Jesus. Eu estava pensando, o fim do tempo como chegou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E por se multiplicar, irmãos, a iniquidade já se multiplicou de tal maneira que o amor de muitos já esfriou. Continuam crentes, mas cadê o amor? Não tem mais aquele amor pelo Senhor. Por isso que nós precisamos estar na presença dEle, que quanto mais nós estamos na presença dEle, mais deste amor é renovado. Aí entra Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. O Espírito Santo de Deus foi dado para nós. Eu bato de fêmea nesses pentecostais, que é manto, terra, não. O Espírito Santo de Deus foi dado para derramar do amor de Deus. Derramar Deus, porque Deus é amor, é colocar Deus no nosso coração, é colocar Deus na nossa vida. Se não houvesse a interação, meus irmãos, apaga o fogo. Se não houvesse interação, apaga o amor. Porque a primeira coisa que acontece na vida da pessoa quando se converte é o primeiro amor. É aquilo que Jesus estava dizendo lá para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Né? Para aquele que não nascer de novo não entra no reino do céu. Aquele que não nascer de novo não entra e não vê. Aí Nicodemos, isso eu preguei ontem, Nicodemos disse: mas Senhor, como eu sendo velho vou voltar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus disse: você é mestre de Israel, não entende essas coisas? Eu estou falando de coisas naturais, agora imagine se eu falar das coisas sobrenaturais. Olha, irmão, quanta grandeza existe para a igreja e nós ficamos comendo migalhas que caem da mesa. Nós somos filhos, temos acesso a essa graça, temos acesso para entrar no Santo do Santo. O véu foi rasgado, nós temos condição de entrar e adorar a Deus ali, irmão, na sua beleza e na sua santidade. Abba, Pai, nos derramar na presença do Senhor. Esse é o momento para isso. Não quero nem saber o que está acontecendo no mundo, não quero mesmo. O mundo que se lixe, vai se lixar mesmo. O mundo já é maligno. O que importa é o reino de Deus na minha vida. O que importa é o reino de Deus na sua vida. Ele vai ser cultivado, ele tem que ser cultivado. Ele só é cultivado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho que deixar doutrina, eu tenho que deixar tradições, eu tenho que ficar com a palavra. E quando eu fico com a palavra, o Espírito Santo de Deus age, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus, amém? Se eu guardo a palavra, se eu vivo a palavra, se eu como a palavra, o Espírito intervém na minha vida através da palavra. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Vai ter aflição, vai ter luta, vai ter isso, venha o que vier, levante o inferno. Mas se você estiver linkado nesse Deus, conforme ele falou lá com Nicodemos, é necessário nascer de novo. Tá bom, não é da água, não é da carne nem do sangue, mas é da palavra, da água e do Espírito. E aquele que é nascido de Deus, do Espírito, é igual, está lá, nascido de novo. Sou uma nova criatura. E aquele que é nova criatura, em Romanos capítulo 8, versículo 12 ou 13 ou 14, diz: aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, nesses últimos dias de confusão, convulsão social, política, mental, emocional, nós não podemos nos afastar do altar. Não podemos nos afastar da presença de Deus. Perca tudo, como a menina diz, perca tudo, mas eu não quero perder a tua presença. Perco tudo, mas não vou perder como Jó. No sair do ventre da minha mãe, não voltarei. Mas ele não pecou.
Deus, bendito seja o Senhor, Ele me deu, Ele me tirou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas esse, só de ouvir falar, serviu de experiência para ele. Perder 10 filhos, aflição. Perder toda a riqueza, boi, jumenta, mula, carneiro, tudo. E perder a mulher, perder a saúde. A mulher disse, você vai ainda continuar servindo este teu Deus? É um desafio. Você vai ainda adorar esse Deus? Você vai continuar ainda aí no altar? Você vai continuar aí na presença dele? Por que você não sai daí? Por que você não abandona esse Deus? Ela diz, abandona esse seu Deus e morra! Mulher, como louca falas tu. Eu recebi tudo que eu tinha de bem, de melhor dele. Se ele tirou, não é meu tudo que ele me deu, não é meu, tudo é dele. Lá ele já estava pregando o evangelho, dizendo, Jesus é a cabeça de tudo. Foi tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele, para Ele, e todas as coisas são dEle. Nós não temos nada, tudo é dEle, o mundo é dEle, a vida não é minha, a vida é dEle, porque Ele disse, eu sou a vida. Ninguém tem vida se não for por Ele. Eu disse, eu sou a vida, Ele é a vida, e a vida que todo mundo vive é a vida dEle, e a vida dEle Ele deu lá no Calvário. Amém? Se a vida dele inspirou e deu a vida dele e recebeu a nossa morte, a nossa maldição. Por isso o mundo inteiro já está salvo. O mundo inteiro, pela palavra de Deus, está salvo. Agora compete a cada um usar o seu livre-arbítrio e eu creio, eu aceito, eu creio, eu aceito. É por isso que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e depois haverá o fim. Mas por que pregado? Sim, mesmo aquele que não crê, não quer saber, ele vai ter que ouvir, porque isto que ele está ouvindo vai servir de testemunho do dia do juízo. Você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Opa, não vou não, mas por quê? Eu não ouvi. Sim, ouviu sim. Solta o vídeo, irmão, eu gosto disso. Aleluia, eu gosto disso. Que estiver lá na glória, no dia do juízo, cale-se diante dele toda a boca. E dobre todo o joelho. E cale toda a boca. Silêncio total, de A a Z. Solta o vídeo aí de fulano. Não, não fui eu. Solta o vídeo dele aí. Já pensou? A Bíblia diz tudo aquilo que foi feito no oculto. Bendito seja o seu nome. Tudo aquilo que foi feito no oculto será revelado à luz do dia. Solta o vídeo dele. Se o indivíduo tiver coragem de levantar a cabeça e dizer, não sou eu não. Dá um zoom. Dá um zoom. Eu não falei não. Aumenta o som. Por isso que no dia do juízo, cale-se diante dele toda a boca. Grandes, principados e potestades estarão lá. Reis, todos estarão diante da majestade do Senhor. E nós estaremos lá. Porque a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Nós, a igreja, vamos julgar os anjos que caíram. Olha o privilégio, irmão. É por isso que Jó, ele falou assim, não, mulher, como louca, fala tu, mas você perdeu tudo. Na nossa vida não consiste nos bens aqui. Se nós vivemos apegado e crendo nas riquezas deste mundo, nós somos mais miseráveis de todos os homens. O que Deus preparou para aqueles que o amam não subiu, não desceu no coração, não chegou na imaginação, na criação do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Não dá para você imaginar, pode fazer imaginação, pode usar, como é que fala? Não sei o que lá, virtual, a arte visual, não sei o que lá para fazer, criar as coisas. O homem não pode, não consegue criar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso que Jó, pela fé, isso chama fé, ele anteveu todas essas coisas e disse, ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, nós precisamos entrar na presença deste Deus e ter comunhão com Ele, sair do quadradinho e entrar na presença dEle. Ainda que Ele me mate, eu vou crer nele. Ainda que Ele me mate, eu vou continuar adorando, porque Ele é o meu Deus. Irmãos, nós precisamos exatamente disso nesses últimos dias. Irmão, já falei, não quero nem papo, você já está escrito, já estou careca de saber, já preguei, já falei, e agora estou cansado de, não quero nem saber de nada.
Eu quero saber do quê? De estar cheio do Espírito Santo. Mira, que presença santa é essa? Ontem eu levei tempo para dormir. Dormi às 3, 4 horas. Aquela unção tremenda. Isso não é só para ficar aqui dentro das 4 paredes, não. Unção. Vou cair, vou levantar, não. 24 horas. Nessa presença, tirando a tristeza, tirando a angústia. O problema está lá. Jó, irmãos. A Bíblia diz que ele se coçava com caco de telha. Feridas, úlceras. Alguns dizem que era fogo selvagem. Ele estava sentado num monte de cinzas, que as cinzas alivia. Ou se cachorro vem lamber, alivia, você sabia? Por isso que os cães lambiam as chagas de Lázaro, para aliviar. Como é que alguém que diz, o diabo podia dizer, cadê teu Deus? Aí você perdeu tudo. E agora ele sentado num monte de cinza, jogando, porque quando vazava pus, ele jogava para dar aquela... O que era aquilo? Uma carniça viva. Ele diz, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Nele eu vou esperar. O diabo, cadê seus 10 filhos? Nele eu vou esperar. Cadê suas filhas? Nele eu vou esperar. Cadê suas juntas de jumento? 1000 jumentas, 1000, 500, tudo era 500. Nele eu vou confiar. A minha fé não consiste nos bens que eu tenho. Ele pode me tirar tudo, como já tirou tudo. Ele pode tirar minha vida. Mas nele eu vou confiar, eu vou crer. Nós pregamos Jó, mas não entendemos a profundidade da fé deste homem. A presença do Espírito Santo de Deus, irmão, é tão grande. Então, eu aprendi a ouvir o Espírito Santo de Deus novinho lá no sanatório, lá onde não tinha nenhuma interferência de ninguém. Eu ia no paiol à noite, depois do remédio, que era de 7 horas da noite, depois da janta, a gente jantava às 6 horas, 7 horas da noite era o remédio, depois você ficava livre até 10 horas da noite, quando tocava o silêncio. Tinha o salão de jogos lá tinha jogo de carta, dominó, tudo lá, uma recreação. Tinha uma sala grande igual essa, que era a sala de TV, e eu ia lá para baixo do paiol, deitava de bruços em cima dos bancos, ficava olhando as estrelas do céu. O Espírito Santo de Deus. Que presença, irmãos. Não sou crente de igreja, que vim para a igreja e olha, você tem que vir, você tem que não. Desde quando eu aceitei Jesus. Essa presença é viva e é real. Porque Ele é real. Ele é real. Cadê meu buraco do meu pulmão? 2 semanas depois só tinha uma cicatriz. 1 mês depois eu já tinha engordado 2 quilos. E aquela presença é aqui, irmãos. Dizendo para mim, não vai morrer. Mas todo mundo está morrendo, mas ninguém mais aqui morre. A partir do momento que eu me converti, toda semana morria 1, 2. A partir do momento que eu me converti, ninguém mais morreu. Por isso que eu escrevi aquele livro profético, Não Morrerei Enquanto. Ninguém mais morreu. Mas ao invés de morrer, eles começaram a se converter, a ser curados. Converter, nasce, itamash. É muito forte. Andar no Espírito, viver no Espírito, deixar Ele te guiar. Ninguém mais morreu naquele sanatório. Quando eu saí de lá, alguém disse, olha, procura uma igreja que seja batizado nas águas, tudo bem. Um outro disse, meu irmão, vai para uma igreja pentecostal. Eu falei, o que é uma igreja pentecostal? É aquela que crê no batismo com o Espírito Santo. Eu falei, o que é batismo com o Espírito Santo? Quando eu chego na igreja, para ser batizado,
Eu já tinha orado para pessoas, e essas pessoas tinham sido curadas. Uma criança estava lá, igual ele aqui, pele e osso. Orei por ele, tuberculose, último grau. 15 dias depois o menino estava correndo, jogando bola. Quando chego para ser batizado na igreja, eu já tinha me usado para expulsar um demônio. Quando eu chego lá, falaram para mim, você não podia fazer nada disso, porque você ainda não é batizado. Eu posso não ser batizado nas águas, mas eu nasci de novo, sou filho de Deus. E sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que me salva não é batismo nas águas, o que me salva é Jesus Cristo. E a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, batismo nas águas é apenas um cumprimento da lei, a obediência. Ah, mas agora você não pode, entanto não pode me jogar dentro de uma caixinha chamada igreja, estrutura, que você fica aí quieto. Não. Sou considerado rebelde, por quê? Porque eu não aceito. Sou livre, Jesus me libertou. Amém, Jesus? Presença, irmão. Aí você, a Bíblia diz, não coloque nada mal diante dos seus olhos. Não assista filmes. Quando eu não era cristão, eu gostava de filme de terror, gibi, Drácula, aquela coisa toda. Mas depois que eu me converti, não quis saber mais disso. Filme de terror, de zumbi, sai fora, não quero nem saber. Tem gente que se alimenta disso, ó, a alma se alimentando disso. Se alimentando o quê? Das trevas, do submundo. A alma sente prazer nessas coisas, mas quando a alma já é iluminada, cheia da graça, ela abomina essas coisas. E quando você coloca coisas más dentro dos seus olhos, isso vai para a tua alma, e então entristece a sua alma, amarra a sua alma. Se você fica vendo e ouvindo, audiovisual, vendo e ouvindo, ela vai moldando, a mente funciona por padrão. E como a mente funciona por padrão, ela estabelece aquilo como padrão. Você só vai ver, sentir tristeza, angústia, pânico, medo, porque é o que você está selecionando, é o que você está arquivando. E aquilo que você arquiva, a mente coloca na tua frente. É a mesma coisa isso aqui. Você começou a ver uma coisa, fez uma pesquisa, daqui a pouco, quando você abre o celular, depois está aquele montão de coisa. Mas o que é? É o RAM. Registro automático da memória. É o RAM, registro automático da memória. Se você vai comprar um carro, a Luciana lembra, ainda para comprar um carro, era um Tucson, né? O Tucson, não sei o que tem. Daqui a pouco, irmãos, entrava assim um Tucson aqui, um Tucson lá, um Tucson aqui, um Tucson lá. Vendo, nossa, de onde saiu tanto Tucson, né, Lu? Né? Tanto Tucson. A Luciana, um Tucson. Eu falei, cara, parece que está chovendo Tucson. Mas não é. É que a mente trabalha por padrão. E quando nós falamos que nós queremos um Tucson, olhamos, pesquisamos o Tucson, a mente, pá! E o que ela fez? Estabeleceu como padrão e ela localiza, veja, ela que vai localizar. Ela só vai localizar, os outros carros a gente não via, né, Lu? Você não vê. Era só Tucson. Vocês estão vendo? Dependendo do que você está ouvindo e vendo, a tua mente já está programando, não é o diabo não. O diabo não tem nada a ver com isso. A tua mente vai pegando todos aqueles fragmentos, aquelas coisas que você gosta, que não presta, fake news, isso, daquilo, que entristece, deixa você nervoso, irritado, padronizou. Quando você abre, querendo uma coisa boa, você não vai ter, porque quando você abre só aquela enxurrada, quando você começa a andar, as coisas atraem, não vou dizer o semelhante atrai, e você só vê essas coisas, você só pensa essas coisas. Você percebeu que é aqui? Por isso que está escrito em Romanos capítulo 12, 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, não vos adapteis, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A nossa mente tem que estar em constante renovação. Ora sim, quando você percebeu que você caiu numa armadilha, reestrutura, muda tudo. Começa a ver a glória de Deus, eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver a glória de Deus. E você começa a falar, eu quero ver a glória de Deus, eu quero andar. Meus irmãos, quando nós fizemos 2015, aquele ato profético, 2015, o título do ano nosso era Andando e Vivendo no Sobrenatural de Deus. Quanta coisa sobrenatural aconteceu na nossa vida, quanta coisa aconteceu, porque nós declaramos, nós determinamos, nós vamos andar e viver no sobrenatural de Deus, e andamos no sobrenatural de Deus. No ano seguinte nós repetimos a mesma coisa.
e sofremos as consequências. Pastora que cai de lado, era para arrebentar. Tem gente que cai dentro da banheira, tem fratura da bacia, cai dentro da banheira, tem fratura do crânio, caiu lá, 3 lances, bateu lá embaixo, não quebrou um osso, não quebrou nada. Sobrenatural de Deus, nós estamos vivendo sobrenatural de Deus. Se você diz é madrigaça, é miséria, não dá certo, não vai funcionar, pronto, a mente focaliza isso e tudo que você for fazer não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Se olha para cima, não vai dar certo, se olha para baixo, não vai dar certo. E zicou, não deu certo, e não deu mais, não vai dar certo. Mas por quê? Programou, meu querido, programou. A mente se programa por aquilo que você pensa, por aquilo que você deseja. Aquilo que você deseja, você terá. Você é aquilo que você fala. A mente pode, a mente traz essas coisas, mas se você começar a pensar nas coisas do alto, a Bíblia diz, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas, e Paulo fala em Filipenses, no que pensar, pensa no que é bom, pensa em tudo. Eu falei para vocês que eu fui para a Suíça, né? Semana retratada estava na Suíça, meu maior rolê lá. Suíça, programa lá, sentei lá, camarada, eu fiquei lá viajando, tentando localizar alguns lugares que eu andei por lá, andei aquele lugar todinho, entrei lá, fui, a minha mente, vocês estão entendendo, irmãos? O que eu tenho que pensar? O que é bom, o que é agradável, o que é justo, o que é de boa fama. Nisto pensai, no que edifica, no que é positivo. Pensa nisso. Porque quando você pensa nisso, essas coisas que estão ali ocultas, começam. E você, poxa, onde estava isso? Onde estava isso? Puxa, essa bênção aqui, bem pertinho de mim, sim, ela sempre esteve aí. Você que está pedindo bênção de Deus, eu estou profetizando a tua vida. Pare de pedir. Ele já mandou. Desde o primeiro momento que você aplicou seu coração, igual Daniel, a orar, Deus ouviu e respondeu a sua oração. Ela está aí, bem juntinho de ti, está aí na tua boca, está bem juntinho de ti. Agora é para você estar no teu coração. Para estar no teu coração, você tem que começar a pensar o que é bom, a desejar, a visualizar. Daqui a pouco você vai ver as bênçãos pipocando. E você vai ver que você está no meio de uma bênção na esquerda, bênção na direita, você vai estar dentro, é só bênção para cá, bênção para lá. E outra coisa, você não vai buscar bênção, você não vai precisar mais de bênção, porque quando nós entramos na palavra e a palavra entra em nós, quando o Espírito Santo de Deus começa a nos guiar, você agora é bênção de Deus. Você não precisa de bênção, porque agora você é bênção de Deus. Abraão, quando fez o concerto com Deus, Deus mudou o nome dele. E quando Deus começou a chamar, era Abrão, mudou para Abraão, pai de uma multidão, significa quando Sara chamou Abraão, e todo mundo disse, ela está chamando o velho de pai de uma multidão. Deus mudou o nome dele. Por que Deus mudava o nome das pessoas? Mache, Andi. Por quê? Por que Deus mudava o nome das pessoas? Porque o nome, não vou dizer numerologia, não. Porque era um nome, eu vou dizer o nome, não é numerologia, mas era um nome que não era bom. Seu nome não será mais Pedro, mas será, não será mais Simão, mas será Pedro. Seu nome não será mais Saulo, seu nome será Paulo. Seu nome não será mais Saraí, não Sara, mas Saraí, princesa. Uau! Aí os dois velhos começaram com graça. Abraão, Sara. E a turma, os criados. Você viu que ele chamou ela? O que ele está fazendo? Chamando a existência. Falando. E Sara, eu vou ser mãe. E Abraão, eu vou ser pai de uma multidão. Mas os dois, quando Deus chamou, tinham 75 anos. Passaram-se 25 anos. Deus vai mudando os nomes, vai mudando a situação.
eles começam a falar. Você tem que falar, se você não falar, não acontece. Para de falar asneira, para de falar negatividade, para de falar besteira, para de falar impossibilidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso te dá segurança, não importa a adversidade, não importa se uma multidão levantou contra você. É como Davi, ainda que um exército me cercasse, ainda que a guerra se levantasse contra mim, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi era um valente, não tenho medo de nada, porque o Senhor está comigo. Adestra minhas mãos para a peleja, adestra-me, Senhor, para que eu possa saltar muralha. Em ti eu salto muralha. Amém, Senhor? E Davi, quando lutava com garra, e depois de uma batalha tremenda no dia todo, ele não conseguia soltar a espada ficou uma coisa só, uma extensão do seu próprio braço, ficou grudado, não conseguia soltar. Guerreiro de Deus, nunca perdeu uma batalha, porque ele tinha Jeová como seu Deus. Jeová é homem de guerra, Jeová peleja por mim, Jeová foi o que me chamou, Jeová foi o que me ungiu, Jeová foi o que me deu o seu Espírito Santo. Aleluia! Davi, quando foi ungido, primeiro foi Saul. Presta atenção. Quando Samuel ungiu Saul, você depois vai subir, vai encontrar um rancho de profeta profetizando, o Espírito Santo te apoderará de ti. Você percebe que no Velho Testamento o Espírito Santo de Deus se apoderava, mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não habitava em ninguém. Porque só quem tinha o Espírito Santo era reis, sacerdotes e profetas. Só, o povo não. Saul tinha, Samuel tinha. Samuel tinha, tanto é que ele era chamado vidente. Hoje vidente é chamado da esquerda, né? Do lado de lá. Vidente é dom de Deus. É um pouquinho da divindade, da onipresença de Deus. Por isso que quando Saul perdeu a jumenta, ele falou, vai lá no vidente. Hoje em dia vidente é coisa do cão. Primeira vez que aparece a evidência, nós temos evidência, e não eles. Eles roubam e a gente fica. Samuel estava lá. Vai lá na casa do vidente. É porque ele sabe todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E quando Saul chegou, ele falou, já sabia que você vinha, porque Deus me falou. Está procurando o jumento do teu pai? Vamos, vem cá. Depois de tudo aquilo lá, depois que ungiu ele, olha, você vai saindo por aqui, tal lugar, você vai encontrar o jumento do teu pai, e depois você vai encontrar o rancho do profeta, e o Espírito Santo de Deus te apoderará de ti e mudará você num outro homem, mudará teu coração, um novo nascimento. E você já sabe a história. Davi já foi diferente. Davi já tinha uma experiência com Deus ali no campo, Davi já tinha matado um leão, matado um urso, Davi estava na unção aqui, ó, tangendo, irmão. A unção do Espírito Santo de Deus estava na vida daquele rapaz. E quando ele foi ungido no meio dos seus irmãos, mais ainda a unção se perpetuou. Não, veja bem, a partir do momento que ele foi ungido, a vida dele mudou, a vida dele passou a ser um inferno. A vida dele passou a ser um inferno, depois que ele foi ungido. Mas veja bem, ele foi sendo preparado, talhado, para que ele fosse o rei dos reis, para que da descendência dele viesse Jesus Cristo. E Deus prometeu que do trono de Davi não faltaria quem se assentasse para sempre. Prometeu, Davi, você vai ter sempre um descendente eterno que vai sentar no teu lugar, que era Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, todo mundo dizia, Jesus, filho de Davi. Amém, Senhor, glória a Deus. E Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito. Ele não fazia nada, irmão, não é consultar profeta, é Urim Tumim, que era aquela que o sacerdote usava. Vou à guerra? Sim ou não? Ele jogava, não sei como funcionava. Sobe, Davi, que o Senhor vai entregar nas mãos. E Davi só fazia as coisas em cima da palavra, não consultando o profeta, consultando Deus e o seu Espírito. Por isso ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Quando ele pecou, ele sentiu. Quando ele pecou, ele sentiu. Não cantava mais, não orava mais. Era ele que fazia o louvor e a adoração na casa do Senhor. Caiu tristeza, a harpa dele ficou pendurada, cheia de teia de aranha. Até que Natã vai lá na casa dele, declara a sentença contra ele.
criança morreu. Ele jejuou, veja bem, ele jejuou para que a criança não morresse. A criança morreu, ele levantou, comeu e bebeu e foi cuidar da vida dele. Perguntaram, você estava jejuando e orando para a criança? Ele disse, eu irei a ela, mas ela não virá a mim. Mas quando Natan confronta ele, ele desce do trono, porque o Natan pediu um juízo. Eu quero que você me julgue uma causa. Não como amigo nós somos, eu quero que você me julgue uma causa. Então o rei subiu no trono, sentou no trono e se preparou para liberar a sentença. Natan conta aquela historinha para ele e pergunta para o rei, que tal homem merece o quê? Davi disse, tal homem merece a morte. Ele disse, esse homem é você. Ele proferiu a própria sentença de morte. Quando ele percebeu isso, ele desceu à humildade dele. Ele desceu do trono, chorou amargamente, rasgou o coração. Natan, profeta, diz, você não morrerá. Foi aí que entra a palavra de Deus, mas a criança morrerá. Aí ele faz o Salmo 51. Porque fazia tempo que ele não sentia a presença do Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos viver sem essa presença. Porque fazia tempo que ele não sentia a presença de Deus. E no Salmo 51 ele diz, Senhor, torna a dar-me alegria. Irmão, nós só temos alegria, irmão, é no Senhor. Essa alegria é passageira. Davi experimentou do bom, do melhor, e aí estava lá, na rua da amargura, e disse, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me, Senhor. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Próximo, Marcão. Obrigado, Marcão. Você é um anjo. O anterior. Então, não me lances fora da tua presença. Irmão, não dá para ficar longe dele. Nada desse mundo vai me afastar da presença dele. Pode estourar guerra, rebento, o que for. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas nada vai me afastar dessa presença. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Não tire, porque sem ele eu não sou nada. Não sou ninguém. Todas as batalhas que eu fiz foi com ele. Todos os hinos que eu componho, foi ele que me dá a inspiração. Essa paz que eu tenho, é ele que me dá. Essa alegria que eu tenho, é ele que me dá. Essa força que ele me dá, agilidade para guerrear. Colocar 10, colocar 20, 30, resistir 100. Pastor, você está exagerando. Não. Na unção do Espírito, no exército de Davi, resistia, um encosta para cá, outro encosta para lá, resistia 100. Uau! Por causa do Espírito Santo. Um bota 100, 2 bota 1000. Depois ele diz, um bota 1000. Um bota 1000 para correr. Pastor, você está exagerando. Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, ó. Pastor, você está exagerando. Juízes, capítulo 12, 13. Sansão. O Espírito Santo. Ele era juiz. Reis, profetas e juízes. Ele era juiz, carnal, sanguíneo. Não era lá muito obediente. Mas ele foi usado por Deus por 20 anos. O Espírito vinha, fazia o que tem que fazer e se ausentava. O rei já era ungido. Mas ele não tinha a presença total do Espírito Santo de Deus. O profeta também tinha a presença do Espírito Santo, mas não ficava totalmente. Na hora de profetizar, a unção vinha, ele profetizava. Terminado de profetizar. Samuel foi o melhor de todos, porque Samuel, ele criou a escola de profeta, ensinar os demais como ouvir o Espírito Santo de Deus. E como manter
a presença do Espírito Santo de Deus. A mesma coisa fez Eli ou Eliseu, com o seu rancho de profeta. Ficar na presença de Deus e ser guiado por Ele. Que coisa linda, irmão. Que coisa linda. E Davi, irmãos, nesse momento assim, de tristeza, orando, ele fez essa confissão: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua te louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas de sacrifício, mas de obedecer é melhor que sacrificar. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. É o que ele estava fazendo, se quebrantando diante de Deus. Torna a dar-me, não retire de mim o teu Espírito de Deus. A partir do momento que ele foi renovado, alguém disse: ó rei, vamos à casa do Senhor? Davi pega a sua velha harpa cheia de... Já dali mesmo, ó rei, vamos à casa do Senhor? O rei já pega a harpa, já sai lá da onde ele estava. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos. Aí já foi, tudo era momento de cantar. Eles viviam cantando, tudo era momento de cantar. E aquela grande multidão seguiu o rei voltou a alegria, e ele foi conduzindo naquela posição até chegar na presença do Senhor, onde ele deitou e rolou, como a gente fala, ele deitou, dançou, saltou diante da majestade do Senhor. Como é bom servir o Senhor. Nós não podemos deixar essa presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. No Velho Testamento, só esses três, e o Espírito Santo de Deus não era permanente. Agora, no Novo Testamento, sim. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Veio o Espírito Santo de Deus veio. Entrou na vida deles. Nasceram de novo, novas criaturas. E Jesus disse: vocês não abram a boca, não vão para o mundo sem que Ele venha. Quem? O Espírito Santo. Não façam nada sem Ele. Não abram a boca sem Ele. Não testifique, não ore, não expulse o demônio sem Ele. Eu vou, mas enviarei outro, e Ele estará convosco, e Ele vos ensinará toda a verdade. Ele vos dará alegria. Ele diz: eu vos dou alegria que o mundo não tem. Jesus está dando: eu estou te dando alegria que o mundo não tem e não pode tirar. A alegria que nós temos, irmão, o mundo não tem e não pode tirar. Não é pandemia, nessa desgraça toda que vai tirar a alegria do Espírito Santo de Deus da vida do cristão. Nós somos dele, templo dele, morada dele. Ele está dando alegria na tristeza. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta na vida do cristão, a tristeza salta de alegria. Aleluia, porção dobrada. Eu digo isso porque eu vi no enterro da Ingessanã, o presbítero perdeu um filho lindo, maravilhoso, de 20 anos, jovens lá, na hora do enterro, aquela comoção total, o homem falando em línguas, orando, o pessoal podia dizer: o homem está louco, a mãe está louco. O homem chorava, mas ao mesmo tempo que ele chorava, falava em língua. O homem chorava, mas ao mesmo tempo caiu uma alegria no lugar da tristeza, mistura de tristeza com alegria, porque a alegria que o Espírito Santo de Deus dá, ninguém tira. O mundo não tem, o mundo não pode tirar. Não pode. Pode se você deixar. Pode se você abaixar a cabeça. É mesmo, tem razão. Olha o gigantão aí. Olha o pezão dele, acho que é 60 que ele usa. Olha o pernão dele, a coxa dele, rapaz. Olha aquele músculo aqui de trás, né? A barriga, né? Chama, né? Panturrilha, né? Olha lá, rapaz. Olha o bração dele. Nossa, olha o tórax dele, olha o tamanho dele. Olha o cabeção dele. Mas chega aquele menino lá todo, cheio do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo, irmãos? Com alegria.
tira se você ficar olhando o problema, viu? Depende de você. Não fique culpando os outros. O que você está vendo? É isso que está te pegando no pé. O que você está ouvindo? É isso que está pegando no teu pé. Levanta a cabeça. Vamos buscar as coisas que são do alto. De onde Cristo está. Vamos nos encher dele. E vamos entrar na presença dele. Amém, Marcão? Pode soltar aí, eu vou terminar já. Aquele que eu disse para vocês lá no sanatório, irmãos. Ali era tão real, irmãos. Coisa tão real, 100%. O Espírito Santo de Deus te guiando, dando sabedoria, dando graça. Aleluia. Hoje de manhã, ontem já fui dormir tarde, acordei um pouquinho, mas a primeira coisa que eu abri lá, essas coisas que eu quero que você compartilhe comigo, tocou muito no meu coração, joguei até no meu. Eu não fico curtindo desgraça, não. Leite derramado. O problema não é meu, o problema é dele. O meu problema é servi-lo e obedecê-lo e fazer a sua vontade. Sou servo, o servo serve e o Senhor cuida do servo. O servo obedece e a obrigação do Senhor é cuidar do servo. Calma, Marcão. Eu não sei se porque eu estou... Marcão. Logo cedo, hein? $1.700 vozes. Na hora do meu devocional de manhã. Eu abro isso daí, meu irmão. Eu tenho que entrar para ficar 1.701. Lá entro eu junto. Você está entendendo? E deixo aquilo entrar em mim. Olha que coisa linda. 1.700 vozes. Eu vou ficar vendo coisa que não presta. Adorar o Senhor pra sempre. Amém. Adorar o Senhor não é dentro de quatro paredes. Adorar o Senhor dirigindo. Pessoas do nosso rebanho estão a apenas um momento da Esse morte. aí, espera um pouquinho, Morte dá uma dura. pausinha. Também, depois que eu passei meu devocional, eu faço tudo enquanto eles estão dormindo. Aí qual é a nossa rotina? Faço café, foi o que fiz hoje, né? Café, ponho lá uma bandeja, aí eu peguei bolo de banana que tinha que ela fez, bolo de banana, café, eu levei para eles. Todo dia de manhã, não é? Quem dá café para vocês na cama? Sou eu. Estou lá e depois vou para o meu cantinho, para ninguém me perturbar. Aleluia. Às vezes reclamam que eu acordo, né? Batendo no pé assim, bom, acorda, café. Na hora, irmão, quentinho assim, na hora, você está assim, gente, toma lá, toma e vira para o canto, que eu vou para lá. Foi essa coisa que eu me lembrei da África, quando eu estive na África, Moçambique. Fui para ficar 15 dias, não aguentei, dobrei a minha passagem, fiquei um mês lá em Moçambique, em Maputo. Porque você vê, no domingo, irmãos, o culto começa às 9 horas da manhã e termina às 3 da tarde. Todo domingo, 6 horas, 7 horas. Porque à noite não tem condução, é muito longe de descampado. Então, em muitas igrejas não tem culto à noite, só de dia. E de dia você começa a ver aquelas crianças chegando. Crianças. Eles não andam sozinhos. De 2, de 3, 2, de 3. Às vezes a mãe com criança aqui nas costas, com uma mãozinha, vem lá toda da savana. Andam 3, 4, 5 quilômetros para adorar a Deus. Quando bateu isso daí, eu não aguentei. Falei, Deus, e nós aqui com tanta frescura.
com tanta coisa. Não estamos te adorando como deveríamos. Me perdoa, nos perdoa. Põe lá, o pastor desta igreja dizendo como que é a igreja dele. Na Nigéria, muitas pessoas do nosso rebanho estão a apenas um momento da morte. Morte por fome, doenças, água poluída. Os aldeões levam horas para chegar à igreja a pé. Eles não dizem, hoje tem igreja. Eles dizem, isso, é domingo, é dia de ir à igreja. No interior, as pessoas não têm dinheiro. Elas trazem cenouras, ovos, leite e tudo o que elas têm. É o tostão da viúva. Eles ficam felizes em dar graças ao Senhor por mais uma semana de vida. Então, quando alguém põe uma arma na cabeça deles e diz, repudie Jesus e morra, eles dizem, Jesus, estou chegando. Isso aí é que é fé. Para os que não têm nada. Para os que estão à beira da morte todo dia, mas que ainda possuem a chama e o amor por Deus. Sim. Essa chama e amor por Deus. Na Nigéria está a maior revolução lá. Por isso que ele disse, se alguém pegar um dos crentes, botar a arma na cabeça e diz, renega Jesus Cristo, ele vai dizer, Senhor, eu estou indo ao teu encontro, porque eu não vou te renegar nunca. Falei, Deus, eu tenho vergonha. Tenho vergonha. E para terminar, adorar a Deus, irmãos, é tudo que importa. Se você começar a botar isso na tua cabeça, começa a botar isso na tua cabeça, você vai ver como as coisas vão mudar. Como os céus vai descer até você. Os céus vai descer até você. Eu termino com esses dois cantores. E a minha mensagem é, Espírito Santo, preciso de ti. If I ever needed you, I need you. Preciso do Senhor agora. If I ever needed, I need you now. Aleluia. If I ever needed, Aleluia. I need you now. I need you. Oh, preciso de ti, Senhor. If I ever need you, Aleluia. É tanta presença. Sem vergonha de entrar na presença dele. Os principados vejam que você é um adorador. I need you now, agora. Oh, aleluia. Põe mais uma vez, irmão. Você começar a cantar e você não conseguir terminar, você começa a falar e não consegue. Porque os céus te I invadem. need you now. Eu preciso do Espírito Santo. If I ever needed, E é o Espírito Santo que vai revelar Jesus. I need you Sim, now. precisamos de ti, Senhor. If I ever needed, Aleluia. I need you now. Se levantar com isso, deitar com isso, sua mente está sem assombro, sem ansiedade, sem medo, ela está em paz. Você deita e dorme, porque o Senhor sustenta teu sono. Shemana, bendito seja o Senhor, Pai. Te adoramos. Precisamos de ti. Precisamos de ti. Uma salva de palmas, louva o Senhor. Deus é Deus. Precisamos entrar na presença dele. Deixar o formalismo e sair do quadradinho. Deixar o protocolo de lado. E entrar na presença dele. O mundo precisa ver isso. Esses adoradores que traz o céu à terra.
que vive com os céus aqui. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar mais e mais. Guarda a tua mente. Estou cansado de falar. Guarda teu coração, porque dele procede a saída da vida. Coração, coração. Cultiva isso aqui. Usa isso aqui. O pastor Joaquim falou assim, a esposa dele ligou para a Luciana, seu pai vem, mas ele não responde, seu pai vem. O pastor Joaquim, diante da igreja dele, falou, o homem aqui não usa o WhatsApp. Ele não usa, ele não vê. Eu falei, não vejo mesmo. Quer falar comigo? Tem coisa mais importante para estar ligado. Sabe por que eu sou assim? Porque um dia eu resolvi atender os pastores. Tem 3 grupos de pastores. Os 3 grupos com 999 mensagens. E se fosse coisa que prestasse, tudo bem. Pouca, presta. Peguei de manhã, 6 horas da manhã, 7. Meia-noite estava mexendo naquela porcaria. Falei, o quê? Fiquei um dia longe da presença do Senhor para ficar com isso aqui? Dou uma olhadinha, dá uma sapecada. Assim. A Luciana, mandei para o senhor, você ouviu? Não, tá lá. Tá bom. Prefiro estar na presença. Que essa igreja possa aprender isso. Esse mistério de Deus, sobrenatural de Deus. E deixar o que os outros fazem. Todo mundo está fazendo. Eu não fui chamado para fazer o que os outros fazem. Fui chamado para fazer o que Ele mandou fazer. Levar o povo em adoração. Se vocês quiserem, estejam prontos, porque a partir de agora nós vamos entrar na presença do Senhor. Em adoração. Amém. Que Deus nos abençoe. Só complementando. Eu lá na África queria pegar um culto dos negros, aqueles que eles tocam e cantam, adoram. Os maiores adoradores do mundo são eles. E na nossa igreja tem os conjuntos que eles tocam lá. Aí a igreja, Assembleia de Deus, me convidou para pregar lá. Eu fui. Igreja lotada. E eles começaram a tocar assim como nós aqui. Eu falei, eu venho do Brasil para ver vocês tocar estilo americano, com conjunto? Não. Quero ouvir o canto da África. Depois tocaram um hino, quando eles foram tocar o segundo hino, eu estou visitante, eu estou lá no canto, mas estou orando. A corda do baixo dele quebra, ele conserta. A corda da guitarra do outro quebra, ele conserta. Depois quebra de novo, eles não conseguem, porque não tem outra para substituir. Ficaram ali, não enrola. De repente eles largaram aquilo e deram aquele grito lá. Sai! A igreja está... Eu falei, é isso, Senhor. Deus me abençoou, Ele ouviu a minha oração. É isso, Senhor. É isso que eu quero ouvir. E o povo cantava e gritava. Aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa. Sem nenhum instrumento. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui nesse lugar lindo, maravilhoso. Coisa subindo. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Sai, você não vai sair daqui do jeito que entrou. Sai se você quiser. Porque culto quem faz é você. Não é quem está aqui, é você que veio cultuar a Deus. Começar a aprender. Você vai vir cultuar, você vai vir adorar. O que você trouxe? Você viu lá na África o que eles fazem? Eles levam ovo, cenoura, leite, porque eles não têm dinheiro. É que é o melhor que eles têm. Eles vão adorar o Senhor com isso. E quando eles vão dançando. E levam. E alguém vai perguntar. Ele falou assim, é o melhor. É tudo oferta da viúva. E nós aqui escolhemos uma nota para dar. Tudo. Tem muita gente na nossa frente adorando a Deus em espírito e verdade. E que nós devemos nos juntar a eles
Mas é um povo, esse é o povo de Deus. Quando chega naquele grande dia, diante do trono do Senhor, tinha tribos, línguas, nações, povos de todos os lugares da terra, diante do altar do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Que vocês tenham uma noite de paz. Que vocês possam dormir, cuidado com a mente. Guarde ela. Levante a mão e diga: Jesus, obrigado. Eu ouvi a tua palavra. E o teu Espírito Santo vai me guiar, vai me orientar e vai me dar vitória. Senhor Jesus, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Sem Ti, eu nada sou, eu não consigo fazer nada. Me ajuda na minha pouca fé, me ajuda na minha incredulidade. Eu quero entrar na Tua presença e Te servir em espírito e em verdade. Leva-me de volta ao meu lar, Senhor, debaixo da cobertura do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. E livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre vós hoje e para todo sempre. Amém.